Olá, nesta videoaula nós vamos aprender a aplicar luz e sombra sobre uma figura, sobre um croquis. Nós já aprendemos a colorir o croquis, aplicando as cores. Aprendemos também como que a gente aplica estampas. Aqui eu apliquei, por exemplo, uma estampa, uma textura de espinha de peixe na casa, apliquei um brilho no sapato, apliquei também o brilho na jaqueta de couro e apliquei uma estampa no lenço que está no pescoço. A figura já está toda colorida e eu vou tentar aplicar sobre ela agora um pouco de volume, de luz e sombra. Já é uma ilustração interessante, já é uma ilustração apresentável, mas a gente pode dar um pouco mais de volume nela. A maneira que eu uso para fazer o volume, eu aplico luz e aplico sombra numa outra camada separada. Então, a gente precisa cuidar para que ela não aplique por fora também. Eu vou aplicar aqui uma camada de cor no fundo, só para a gente poder perceber um pouco o, o que a gente tem que cuidar para acontecer. Deixa eu jogar essa camada aqui para baixo. Então, a gente tem aqui, eu criei uma camada de cor lisa, joguei aqui para baixo de tudo para ser o fundo. A luz e a sombra eu trabalho com o pincel fazendo o volume. Eu trabalho com a ferramenta pincel normal. Aqui em cima eu vou utilizar primeiro pincel aqui, que é esse redondo macio, e vou aplicar luz e sombra. Só que para eu aplicar a luz e a sombra com o pincel, normalmente ela só aplica na camada que ela pode pintar. A gente pode ver aqui que em todas as camadas que eu vou, ele está bloqueado para eu pintar, porque essas camadas, elas são, até agora que a gente utilizou, são camadas caneta, são grupos e tudo isso. Então, como é que eu vou fazer para aplicar a luz e a sombra nessa figura? O truque que eu utilizo é criar, ainda aqui abaixo de desenho, uma nova camada e aplicar a luz e a sombra nesta camada. Mas eu vou ter uma questão para resolver, que é como fazer com que a luz e a sombra que eu vou aplicar se aplique somente dentro da figura e não se aplique sobre o fundo. Vou criar a nova camada. Quando eu clico aqui em nova camada, ele vai criar uma nova camada acima da camada desenho. É possível criar diretamente abaixo também. Se você quiser criar uma nova camada abaixo da camada selecionada, mantenha a tecla Ctrl apertada do teclado, enquanto você clica aqui embaixo no maisinho. A gente viu que a camada foi criada abaixo. Em vez de eu posso criar acima e jogar para baixo, mas eu também já posso criar abaixo. Eu vou chamar essa camada de luz e sombra. Mas aqui ainda ela não vai dar certo, tá? Eu só vou mostrar para vocês nesse caso. Eu tenho aqui a tinta preta e a tinta branca, que eu posso inverter para poder aplicar.
Uma maneira de inverter isso rapidamente, sem precisar clicar aqui nessa teclinha, é apertar a tecla X. Observa que quando eu aperto a tecla X, as cores trocam automaticamente. Então, eu vou começar a aplicar, por exemplo, um pouco de volume aqui na boina. Eu vou imaginar uma luz vindo aqui da esquerda. Então, do lado de cá, eu teria sombra. Eu posso ir dando pinceladas aqui para fazer a sombra. Para eu ter esse efeito que eu estou tendo aqui de transparência, eu estou trabalhando aqui, configurei aqui em cima o meu pincel, cliquei no pincel, aqui eu configurei o tipo de pincel, que é esse redondo macio, deixo ele do jeito que está lá, e aqui na opacidade eu reduzi para 15%. Se a opacidade estiver em 100%, ela vai ser uma pincelada já totalmente preta, e eu quero ir aplicando aos poucos. Então, o que eu faço? Eu reduzo aqui para 10%, 15%, 20%, e vou dando pinceladas. Só que observem que aqui, quando eu vou dando a minha pincelada, eu estou pintando também fora. Ele está fazendo essa mancha do lado de fora. Se eu vier com branco para fazer a luz, ele vai também aplicar do lado de fora. Então, como é que eu faço para fazer esse volume só dentro da figura? Eu vou jogar essa camada fora, tá? E vou começar de outra forma. Eu vou primeiro selecionar toda a figura. Como é que eu faço para selecionar a figura de maneira rápida? Eu seleciono o fundo e inverto. Então, eu clico aqui na varinha mágica e configuro aqui em cima. Na minha configuração aqui de cima, eu vou marcar suavizar o serrilhado. Se essa minha cor de fundo aqui, no caso, vamos supor que ela ainda está branca, né? Tiver branca, e eu não tiver branco dentro da figura, eu posso desmarcar o adjacente para ele já selecionar aqui e aqui dentro do braço. Só que eu tiver branco dentro da figura, ele também vai selecionar dentro. Então, eu prefiro marcar adjacente, marcar todas as camadas. Então, marque esses 3 itens, suavizar serrilhado, adjacente e todas as camadas. Cliquei do lado de fora. Ele selecionou todo o exterior da figura, mas aqui nessa parte que está ilhada no braço, ele não selecionou, eu tenho que selecionar também. Então, aqui na varinha mágica, lá na configuração, eu marco para ela adicionar. Venho aqui embaixo, nessa área branca, e clico também. Então, agora eu tenho a externa selecionada e essa área fechada aqui. Se eu tiver outras áreas fechadas, eu vou selecionar todas elas. No caso aqui, eu só tenho essa. Eu estou com a parte branca de fora selecionada, mas eu quero selecionar a figura. Então, eu venho aqui em selecionar e mando inverter. Ou eu posso utilizar a tecla Shift Ctrl I. Cliquei aqui em inverter. Agora, o que está selecionado é a figura. Essa é uma maneira rápida de selecionar uma figura. Você seleciona o fundo e inverte a seleção. Bom, eu vou trabalhar agora com uma máscara numa pasta. Eu posso trabalhar também com a máscara na camada, mas eu prefiro trabalhar numa pasta. Então, cliquei aqui em desenho, vou criar uma pasta abaixo da camada desenho. Então, eu clico no Ctrl, mantenho o Ctrl do teclado apertado e clico aqui embaixo em nova pasta. Com isso, eu crio uma pasta abaixo da camada desenho. Vou chamar essa pasta de luz e sombra. E vou agora criar uma máscara nesta pasta luz e sombra. Para criar uma máscara na pasta luz e sombra, eu clico aqui embaixo em nova máscara, adicionar máscara de camada.
Isso vai fazer com que aquela minha seleção vire uma máscara. A gente já viu que máscara a gente tem o preto como opaco e o branco como transparente. Então, tudo que eu botar dentro desta pasta só vai aparecer por cima da figura, não vai aparecer no fundo. Isso resolve aquele meu problema da pincelada. Vou criar agora, dentro dessa pasta, com ela selecionada, uma nova camada vazia. Cliquei aqui, ela criou a nova camada. Prestem atenção para ver se a nova camada está dentro da pasta. Uma maneira rápida de fazer isso é clicar aqui nessa setinha e fechar a pasta para ver se a camada 1 agora que apareceu desaparece. Bom, cliquei aqui na camada 1 para selecionar ela, para mostrar para vocês que agora ele vai manchar só a figura, não vai manchar o fundo. Vou inverter aqui, botar a tinta preta e vou botar em 100% só para vocês verem aqui. Eu vou dar uma pincelada daqui até aqui, só para vocês verem. Ó, cliquei aqui, vim para cá. Observa que a tinta só pegou dentro da figura. Tá? Dei o Ctrl Z para voltar. Então, com isso, tudo que eu pintar aqui nesta camada agora, vai aplicar só dentro da figura. Então, eu posso agora vir aqui na boina e fazer, vou voltar aqui para 15% de opacidade. Posso agora, então, vir fazer a minha sombra, que ela vai aplicar só dentro da figura. Vou dando pinceladas sucessivas em 15%, pincelo, solto, e vou fazendo aqui o volume. E com o branco, apertei X, eu vou fazendo a luz do lado de cá. Tá? Posso aumentar e diminuir o tamanho do pincel, dependendo de onde eu quero aplicar o efeito. Vou fazer um pouco de sombra aqui. E posso, então, fazendo isso na minha figura, para poder ir aplicando a sombra. Então, vou chegar aqui no rosto e vou aplicar um pouco de luz e sombra aqui no rosto. Vou aumentar um pouco o meu pincel e vou aplicar um pouco de sombra aqui do lado de cá, um pouco aqui no pescoço também. E posso aplicar um pouco no nariz. Um pouquinho de brilho aqui do lado do lábio, para dar um pouquinho de luz. O lado de cá do rosto eu posso aplicar luz. Vou aumentar aqui o pincel. E com isso eu vou tendo um volume. Desta maneira, eu estou pintando só dentro da figura, mas eu estou pintando atravessando vários objetos, tá? Várias partes da figura aqui. Se eu quiser aplicar o efeito em uma área específica, por exemplo, eu quero fazer um volume na manga da camisa dele, tá? Vou fazer o volume nessa manga aqui. Estou imaginando a luz vindo de cá da esquerda, então ela vai ter uma sombra um pouco aqui. Só que se eu for fazer a sombra aqui, eu posso acabar fazendo a sombra aqui no corpo também. Então, um truque para você aplicar a sombra e a luz numa área específica é você selecionar essa área. Então, eu venho aqui com a varinha mágica, cliquei aqui nessa área verde, onde eu quero aplicar o efeito. E vou voltar aqui no pincel e vou fazer
o efeito que eu quero. Então, apliquei um pouquinho de sombra aqui, vou aplicar a sombra aqui, que é para onde ela está virando para dentro, e posso aplicar, de repente, um pouquinho de luz aqui nesse trecho, agora, só para dar uma modelada. Então, eu tenho agora o volume feito, vou fazer um nessa de cá, também parecido. Vou cancelar minha seleção, tá? Para cancelar a seleção Ctrl D, vou selecionar esse trecho e vou fazer o volume então aqui também. Inverter para preto com X. E vou aplicando, ela vai aplicar só aqui na área em que eu estou aplicando. Eu tenho aqui o meu volume. Qual é a vantagem de eu fazer a luz e sombra como eu estou fazendo nessa camada separada que eu estou fazendo aqui? A vantagem é que se eu quiser alterar a cor da camisa de maneira fácil, a camisa está aqui embaixo numa outra camada, estão vendo? Então, a sombra está numa camada, a camisa está em outra. Eu posso vir aqui na camisa, se eu quiser, e alterar a cor dela para o que eu quiser, estão vendo? Que o volume, a luz e sombra vão permanecer ali, tá? Então, fazer a luz e a sombra em outra camada me permite alterar a cor quando eu quiser para poder fazer as experimentações com cores. Eu vou vir aqui, voltei aqui para a minha camada, né, onde eu estou aplicando a luz e sombra, vou fazer uma sombra projetada aqui, então eu venho aqui na varinha mágica, selecionei essa parte, ela já está aqui em somar seleção, então vim aqui nessa também, e vou fazer aqui a sombra que a gola projeta aqui. Então vim aqui, fiz a sombra que a gola está projetando na pele. Tenho aqui, aos poucos, ganhando o efeito 3D das peças aqui. Então, vou fazer nesse trecho aqui agora a sombra da gola e do casaco. Essa maneira de trabalhar, ela é adequada para quem tem uma base de desenho boa também, porque você precisa saber desenhar para saber onde você vai aplicar a sombra aqui. Então, vim aqui, apliquei a sombra, vou dando pinceladas sucessivas até chegar no tom que eu quero. Faltou selecionar essa parte de baixo, voltei para a seleção aqui. Isso. Volto para o pincel e termino aqui esse trecho. Cancelei a seleção. Estão vendo? Ela já vai ganhando volume, tridimensionalidade aqui. Vou fazer um pouco de volume nessa manga, nessa gola do casaco. Então, selecionei aqui esses trechos. Eu sempre cancelo a seleção anterior. Fiz aqui
o casaco e vamos lá. Sombra aqui na quina para fazer a dobra. Ctrl D. E aí ele vai ganhando o volume ali, ganhando a tridimensionalidade. Fazer esse lado de cá também. Fiz aqui a seleção da gola e volto aqui para aplicar a sombra. Aumentar um pouco aqui. Isso, ficou melhor. E uma luz do lado de cá. Lembrando sempre que da maneira que eu estou trabalhando aqui, eu estou trazendo a luz vinda do lado esquerdo. Cancelei a seleção. Selecionei a parte de baixo. E vou fazer aqui um pouquinho da sombra projetada aqui. Ops, está preto. Está branco. Vou voltar para preto. Gola. Branco. E a minha composição vai ganhando volume. Posso fazer a luz e sombra no lenço, posso ir fazendo na calça, em todos os lugares aqui o efeito. A calça eu utilizei a manipulação de marionete para dobrar o joelho, tá? Vocês lembram como foi feito? Eu fiz uma perna, fiz a outra perna para poder dobrar esse joelho. E aos poucos a gente vai aplicando volume na figura. Aqui eu tenho a figura já com o volume aplicado. Então eu fiz volume no braço, na gola, fiz sobre a calça, fiz em todas as camadas. Aqui eu mostro o antes e o depois da aplicação do volume. Ok? Então, se vocês quiserem fazer volume numa figura, vocês podem ir fazendo dessa forma. Sempre lembrando que se você seleciona uma área para trabalhar, se você quer trabalhar em outra área depois, lembra de cancelar aquela seleção, porque senão ela continua ativa e você só vai conseguir pintar naquele trecho que está lá em cima. Tá? Então, a gente tem aqui um resultado de um trabalho com luz e sombra feito em uma camada separada, de modo que eu posso alterar as cores, as estampas, o que eu quiser, que a luz e sombra continua. Por exemplo, eu posso alterar o tom de pele dele, clarear, escurecer o tom de pele, estão vendo? E
a sombra continua aplicada, porque a sombra está em outra camada, que não a camada da cor. Nesse exercício eu usei a nossa imagem 01, que a gente já usou em outra aula, né? E só complementei a aplicação das cores aqui para colorir a figura. Vocês podem fazer esse exercício com qualquer uma das figuras que vocês já fizeram ou com uma figura de vocês. A aplicação de luz e sombra, de volume, ela é mais eficiente quanto mais vocês souberem desenhar, quanto mais vocês tiverem a noção de iluminação e de luz e sombra para poder aplicar. Ok? Esse é um exercício um pouco mais lento, talvez, mais cuidadoso, porque tem uma questão aqui de análise de luz e sombra, mas lembrando das disciplinas de vocês, de desenho de observação, de desenho da figura humana, vocês vão utilizar essas, e de ilustração da moda também, né? Essas informações, esses aprendizados que vocês tiveram lá, vocês vão aplicar aqui, para ir dando volume, dando tridimensionalidade a essa figura. Ok? Então, essa foi a nossa aula de como aplicar luz e sombra sobre um croquis.